Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 58, conhecida como a PEC dos Vereadores, que permite o aumento do número de representantes do Legislativo em todo o país. Em Petrópolis, o assunto está gerando polêmicas. Com a aprovação da Emenda Constitucional 58, Petrópolis passará a ter 23 vereadores. E como essa é uma emenda constitucional, a sua aplicação é imediata. A expectativa agora é pela aplicação da PEC pela Justiça Eleitoral, que deverá comunicar à Câmara para que só então os suplentes tomem posse. O ex-vereador Hélio Dias é um dos 8 suplentes. Ele acredita que com o aumento do Legislativo, a cidade será beneficiada. Aqui os vereadores são realmente a base da política nacional. Você não vê, por exemplo, quando é que você viu um presidente da República, por exemplo? Então, a representatividade é importante para a política nacional. Já o Oswaldo do Vale, o Vadinho, manifestou ser contrário à mudança de regra neste momento. Ele explica que não é contra os suplentes, mas afirma que esta mudança é injusta. Ele acrescenta ainda que deveria ser feito um novo cálculo. Pessoas que não disputaram a eleição poderiam ter disputado, o quadro seria outro. O quadro seria outro totalmente. Pessoas que não disputaram poderiam estar vereador hoje. E eu entendo que essa medida tomada teria que ser para uma próxima eleição. Haja visto que a lei eleitoral diz que toda lei é para o ano posterior. Os 8 suplentes que poderão ser beneficiados com a PEC são o PMDBista Márcio Arruda, o republicano Lucélio Ribeiro, o verde Hélio Dias, a popular socialista Noeli Becker, o PTBista Meireles, os socialistas Luiz Fernando Rocha e Cirineu Guimarães, além de Luizinho Sorriso, do Partido Socialista Cristão. Segundo Bernardo Rossi, o Legislativo está pronto para receber os novos vereadores. No entanto, algumas adaptações terão que ser feitas para que haja espaço físico suficiente. Vamos ter que pegar algumas salas, por exemplo, a sala das comissões, diminuir para fazer um gabinete, e assim vai. Em relação a gabinetes, a Câmara hoje vai ter que se adequar, mas com certeza terá espaço para os outros vereadores que a PEC aprovada irão assumir. Além do aumento do número dos vereadores, a PEC também prevê a redução no orçamento do Legislativo. Apesar disso, o presidente da Câmara acredita que o trabalho não será prejudicado. A Câmara já vem apertando o cinto, né? Tanto é que nós já devolvemos R$1.290.000 para o prefeito e com chance aí de devolver mais direcionado para a área da saúde. De repente a Câmara vai ter que apertar mais ainda o cinto, mas a nossa Câmara está pronta, né? A nossa mesa diretora, os demais vereadores estão bem cientes, né, dessa modificação e estamos prontos para o que vier. No último domingo, aconteceu uma manifestação no Rio de Janeiro em favor dos direitos dos deficientes físicos. E na segunda-feira, portadores de necessidades especiais reivindicaram por mudanças aqui no município. Os deficientes físicos enfrentam inúmeras dificuldades no cotidiano e muitas cidades não têm estrutura para apoiá-los. Pensando nisso, um grupo de portadores de necessidades especiais resolveu fazer uma manifestação na Praça Dom Pedro com o objetivo de reivindicar por seus direitos. O estudante Luiz Felipe reclama que a maior dificuldade enfrentada pelos deficientes na cidade de Petrópolis é a locomoção. Muitos querem sair de suas casas e, diante das barreiras enfrentadas, acabam desistindo. No geral, não, porque a acessibilidade ainda é precária, arcaica até, e o deficiente, muitos deficientes no caso, querem sair de casa, querem ter o seu lazer, o seu emprego, querem ter uma vida digna, porém, sabendo as dificuldades que vão enfrentar ao sair do portão para fora, eles pensam 2 vezes e resolvem ficar em casa, a maioria. Luísa Moraes é a mãe de Felipe e diz que a falta de pontos de ônibus em lugares estratégicos é um empecilho para os portadores de necessidades especiais de Petrópolis. Um ônibus, uma van, alguma coisa circulando dentro de Petrópolis, levando as pessoas de um lado ao outro, pelo menos no centro. Para as pessoas terem como ir de um lugar ao outro, pelo menos no centro de Petrópolis. Porque o centro é grande e o ponto de ônibus é na Praça Dom Pedro e depois dentro da rodoviária. Como é que uma pessoa que não consegue andar 3 metros igual o Felipe, ele anda e para. Ele vai demorar 3 horas para chegar até lá. O organizador da manifestação, Marcelo da Silveira, ressalta que os políticos da cidade deveriam seguir o exemplo de Curitiba, que é a única cidade do país que tem total estrutura para os deficientes físicos. O próprio país hoje, tirando Curitiba, muitas das outras cidades já não têm condições
de ter acessibilidade para a pessoa com deficiência. Então, quando nós vemos uma cidade como Petrópolis, que os patrimônios, quase todos eles são tombados, acaba nos dificultando mais ainda. Existe um projeto na cidade que promove a inserção de portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho. Apesar do projeto, Marcelo denuncia que 37 empresas petropolitanas não querem contratar os deficientes. Agradecer a algumas empresas de Petrópolis que estão nos atendendo, que estão com as portas abertas, e pedir a essas que nós temos 37 empresas ainda em Petrópolis que não querem colocar pessoas com deficiência. E pedir a elas que elas tenham mais respeito a nós, que nós não estamos exigindo a ela, nós não estamos pedindo esmola a ela, nós estamos apenas pedindo que ela cumpra uma lei. Se ela tem uma cota para atender a pessoa com deficiência, que ela atenda, porque nós vamos bater nessa porta, nós vamos denunciar essas empresas e nós vamos querer que o deficiente esteja inserido ao mercado de trabalho. Luiz Felipe aconselha aos deficientes a não ficarem em suas residências se sentindo incapazes e explica a importância do apoio da família, tanto no trabalho quanto no lazer dos portadores de necessidades especiais. Nós, deficientes, não ficássemos em casa, enfrentássemos dificuldade apesar de tudo, porque é só assim que nós vamos ter voz. E famílias deficientes apoiem, tanto no trabalho quanto no lazer, para a pessoa ter uma vida digna. Afinal, somos deficientes, mas também somos seres humanos. Confira a previsão do tempo para Petrópolis. Neste domingo, máxima de 22 e mínima de 15 graus. O céu fica nublado e a possibilidade de chuva é pequena. Na segunda-feira, máxima de 23 e mínima de 16 graus. O céu fica de nublado a encoberto e há possibilidade de chuva durante todo o dia. E você vai ver ainda nesta edição, câncer de próstata. Descobrir de maneira precoce ainda é a principal forma de cura. E ainda, campeões olímpicos do vôlei nacional vêm a Petrópolis incentivar a prática esportiva.